Começando agora o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul. Aleluia! Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa de relatórios da comunidade Ramá Sul. A sua irmã Arielle, aqui de Alvorada, pastor Taylor. Paz, Taylor. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. É bom revê-los, mais ou menos, né? A gente não consegue ver os irmãos, mas os irmãos que estão assistindo aí conseguem nos ver. Mais um programa de relatório aí para a glória de Deus, oportunidade da gente compartilhar um pouco aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, aquilo que o Senhor tem nos instruído, nos dirigido. E faz tempo que eu não falo, né? Mas o principal, gerando motivo de oração Amém. Aos irmãos aí, né? Os irmãos ficam sabendo o que está acontecendo, pode orar, né? Pode saber como é que tá as coisas. Então, para nós é um privilégio estar aí com os irmãos. E é isso aí, né? Sexta-feira, dia bom. Será que tá chovendo? Será que tá sol? Não sei. Depende aonde está, né? Aqui, neste momento, não está chovendo. Mas neste momento não é o momento Exato. do programa. No dia que a gente está gravando aqui. Mas é uma bênção mesmo a gente poder gravar. E fique tranquilo, meus irmãos. Não é só eu e a Arielle hoje. Hoje tem mais irmãos aí glória. Juntos. A gente tem instigado os irmãos aí a estar atendendo o chamado, tá apoiando aí no programa de relatório, entendendo que isso é uma forma da gente também ser testado na nossa obediência, naquilo que o Senhor tem falado conosco, que os irmãos têm atendido. Isso tem sido uma bênção. Então seja muito bem-vindo aí aos irmãos no nosso programa de relatório e fique conosco aí até o final. Recém é 3 da tarde, então tem muito programa aí pela frente, os relatórios aí, testemunhos, conhecendo os irmãos, então tem bastante coisa aí. A gente está aí voltando com Conhecendo os Irmãos, né, Taylor? Fazia tempo que a gente não passava aí um irmão para alguém conhecer, para os irmãos que estão aí nos assistindo toda sexta-feira. A gente até às vezes reprisava, né, o testemunho de um ou outro, mas a gente foi até suprindo esse espaço com outros conteúdos. A gente começou a colocar aí um pouco do retiro de casais, né? Os casais dando semanalmente o seu testemunho de como é que foi o retiro. Depois a gente teve aí a semana do Outubro Rosa, os irmãos também aproveitando, né, para compartilhar um pouquinho ou de prevenção ou até mesmo algum testemunho. E assim a gente foi, né, compartilhando algum conhecimento de finanças, né? Teve vários assuntos aí que a gente foi abordando nesses relatórios, mas a gente hoje tem uma irmã aí para os irmãos conhecerem, né? A gente não vai falar agora porque quem está nos assistindo vai ficar na expectativa, né, de saber quem é. E aí tem que ficar até o final para saber. Com D. Aí agora exatamente. Fiquei na expectativa. Então é benção, a gente fica feliz, né, de poder compartilhar com os irmãos e ter irmãos também que nos apoiam semanalmente aí para que esse relatório, né, permaneça, né? A gente está aqui toda sexta-feira a partir das 3 horas da tarde, mas quem não sabe, né, nossa rotina de gravação é na segunda-feira. Então a gente grava esse relatório na segunda, todas as segundas-feiras aqui em Alvorada, mas o relatório da Ramá Sul, então, é compartilhado aí das demais localidades também, né? A gravação desse relatório está sendo feita aqui em Alvorada, mas vocês também conseguem acompanhar relatório de Pelotas, Rio Grande, Santos, lá com o Gabriel, a Amanda. Então a gente tem aí irmãos preciosos para vocês também ouvirem e saberem um pouquinho do compromisso, né, das atividades semanais, e que isso venha edificar você que está aí nos assistindo. E aproveitando, né, já vai aí, compartilha o link para que outras pessoas também possam acompanhar o relatório dessa semana, né? Copia o link, compartilha no WhatsApp, no Instagram, seja qual for a rede social, não sei, Twitter, eu não tenho conhecimento de Twitter, mas deve ter alguma possibilidade de compartilhar link também, não sei como é que funciona. Então coloca lá para que outras pessoas sejam alcançadas. Aí daqui a pouco o testemunho dessa irmã que a gente vai entrevistar hoje vai edificar alguém que vai passar aí pelo nosso relatório, né? E vai se identificar, vai ver que também viveu a mesma coisa, né? Daqui a pouco está com a mesma dificuldade que a irmã teve e conseguiu vencer, e como que ela conseguiu vencer. Tudo isso a gente só vai conseguir
passar para outras pessoas se a gente fizer o nosso papel aí como cristão de compartilhar os conteúdos que são relevantes e que vão abençoar as vidas que estão aí na internet, né? Daqui a pouco, 3 horas da tarde, normalmente as pessoas estão trabalhando, né, Taylor? A maioria... Trabalhando ou soltando do trabalho. A maioria sim, a maioria tá no trabalho, ou o pessoal por casa trabalhando em casa, né? E a gente tem outro desafio, né? Porque sexta-feira, dia de Copa do Brasil, futebol às 4 horas da tarde. Amém. Então tem pessoas aí daqui a pouco soltando mais cedo do trabalho para ir embora, né? Glória a Deus. E aí você tem o desafio de ficar conosco. Mesmo se o futebol iniciar. Duvidei, fica até o final. Duvidei. É um desafio, mas a intenção é a gente estar aqui também para compartilhar do que Deus tem falado conosco. E aproveitando isso, né, vamos colocar diante de Deus esse relatório, todo o conteúdo dessa semana, né, os relatórios dos demais locais, os irmãos que vão passar por esse programa, os irmãos que estão somente nos ouvindo também, a gente quer orar por vocês e que vocês possam também interceder conosco aí, de onde vocês estiverem, esteja em espírito. Eu vou pedir para o Taylor aí orar, colocar diante de Deus. Amém? Amém, amém. Se você puder orar conosco aí. Senhor, eu quero entregar diante de Ti esse programa de relatório, agradecendo, Senhor, pela Tua direção e tudo que Tu tens feito. Obrigado por nos ajudar, Senhor, a perseverar aqui no compartilhar do programa. Obrigado, Senhor Deus, pela estrutura da rádio, a parte técnica, tudo isso Tu tens cuidado, Senhor, e nós queremos, Senhor Deus, ser um canal, Senhor Deus, da Tua voz sobre a vida dos nossos irmãos, falando um pouco daquilo que Tu tens feito, os testemunhos, daquilo que Tu tens transformado as nossas vidas, transformado, Senhor Deus, a nossa maneira de viver por causa da Tua palavra, por causa do encontro que tivemos contigo um dia. E Deus, que Tu possa usar, Senhor, esse programa de relatório para falar com algum irmão, quem sabe algum irmão desanimado, algum irmão aí, algum projeto para tirar do papel, fazer algo, Senhor. Sinta-se encorajado, Senhor Deus, pelo nosso testemunho aqui. Senhor, os ouvintes, aqueles que estão pela rádio, aqueles que estão assistindo, que Tu possa, Deus, abençoar nessa tarde, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado conosco, é muito mais do que nós merecemos, e continua conosco no decorrer aqui do programa, da programação, após aqui o relatório, final de semana, que tudo que fizermos, Senhor Deus, seja para honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. E amém. A gente está aqui, né, para apresentar o programa dessa semana. E se você já chegou aí no YouTube, no Facebook, deixe seu comentário, né, manda o seu abraço, seu alô, diz, estou aqui assistindo, independente de onde você estiver, deixe seu comentário, porque a gente normalmente, né, a gente não consegue ver de forma online, ao vivo, para poder mandar um abraço, mas a gente manda um abraço retroativo, né? O pessoal que comentou na semana passada, a gente manda um abraço nessa semana, e o Taylor aí tá com a listinha. Isso é proposital, é para engajar. Daí, exato. Uma semana é para deixar o recado e a outra é para ouvir se a gente leu. Então, é isso aí. E aí, nisso a gente tem irmãos fiéis comentando toda semana e assistindo o programa. E então, eu sei que tem muitos irmãos que assistem e não comentam, né? É verdade. Comenta aí, bota aí que tá assistindo. A gente fica muito feliz, não pelo número de quem está assistindo, ouvindo, seguidores, cliques, likes ali, mas muito pela oportunidade de a gente poder, mesmo à distância, através de um comentário, a gente se sente tão próximo dos irmãos, né? Um alô ali que os irmãos vão dando. Então isso é benção. Então faça como o irmão Marcos Aurélio, lá de Niterói. Benção. Paz, Senhor, meu irmão, estava aí acompanhando conosco através do Facebook. Facebook tá ficando cada vez menos, né? Comentários. O YouTube ali. tá bombando. O YouTube tá bombando, né? Pelo YouTube, quem comentou, né, vai ter o privilégio de ser citado aqui no programa dessa semana. Irmão Rogério Carrazone, lá de Palhoça. Quem não acompanhou, teve aí o comentário dele lá no relatório de 2 semanas atrás, só voltar aí, a gente fez um relatório totalmente diferente, direto do nosso Retiro do Sul. E o nosso irmão Rogério, para quem não conhece, estava lá no relatório dando testemunho dele de como que estava sendo o retiro para ele. Uma benção.
Deve estar lá na Noxcar, nesse momento. Vendendo um carro. Qualidade lá em cima, precinho lá embaixo. É o jargão deles lá, que eles fazem. Irmão, uma benção. Irmão Rogério, manda aí um vídeo, como é que tá as coisas aí, manda pra gente passar aqui no programa, falar um pouquinho como tá sendo esse tempo aí pós-retiro. O meu querido e amado Pastor CH. Pastor CH, ele me ensina muito na obediência, né? Tipo, eu fiz a convocação, ele botou o comentário e vocês vão ver aí durante a programação, os intervalos aí. Eu falei, manda um vídeo aí dizendo que tá ligadinho. E ele mandou um vídeo lá junto com o irmão Renato. Glória. Estamos ligadinho aí no relatório da Ramassul. Então, vocês vão ver aí, faça como ele, né, Ariane? Faça como eles, exatamente. Aproveita. Não sei se vai ser possível. Vai colocar esse desafio agora no relatório. Se não for possível, vocês vão ver aí na programação já ao vivo. Mas se puder, Amanda ou Jails, coloca aí o vídeo deles agora, ó. E aí vocês façam iguais. Nos mandam um vídeo igual o Pastor CH, Renato ali, dizendo que está assistindo o programa de relatório da Ramassul, para a gente passar vocês nos nossos intervalos. Então põe aí, Amanda. Eu sou o Pastor CH. E eu, Renato Cândido. E nós estamos ligadinhos no programa de relatório Ramassul. Amém. E interessante que assim, eles mandaram lá da agência Time, como eles estavam trabalhando lá, mande da onde você estiver, grava um vídeo, manda pra nós ali, manda no WhatsApp, manda pra gente poder compartilhar. Não precisa um fundo, lugar, a gente quer saber da onde você está aí. Nos assistindo ou ouvindo. Irmão Renato estava junto ali, estava ouvindo, sempre atende a nossa convocação, né? Verdade. Eu sei que vocês estão nos ouvindo aí na Time. Glória. Manda um salve, né? Glória a Deus. E tem muito mais irmãos lá, né? Deixaram só o Pastor CH e o irmão Renato. Cadê o Lucas? Cadê o Rafael? Quem mais? Sempre tem um monte de gente lá. Não sei, o Wendel, não sei se o Wendel é de lá. Tá, no mínimo. O Wendel tá em tudo quanto é lugar. Nesse momento, eu não estou aí, meus irmãos. Mas nesse momento deve ter no mínimo umas 7 pessoas aí com vocês aí. Onde CH tá? Manda aí. CH é o que carrega multidões, é o homem nuvem. Né? O povo vai atrás. Benção. Amanda Cândido. Que isso? A chefe. Agora tem que ficar retinho aqui, Taylor. Qualquer coisa sinaliza ali. Meliponário Gileade. Que isso, um privilégio. Provavelmente é a pastora Ana Paula que está aí assistindo. Amém. Esteve conosco. Uma benção, poxa. Sem palavras para descrever lá o pastor Paulo, que nos amaram, nos amam muito, muito mais do que a gente consegue retribuir. Irmã Elaine da Silva, irmão Wellington, passaram conosco aí, estiveram no retiro, uma benção. Esses irmãos já voltaram, estão lá no Parque Paulista lá. E ansiosos pelos irmãos que estão indo para lá. Minha irmã, já tem umas 15 pessoas indo. É verdade. Convoca esse povo aí a aparecer aí, não deixa eles ficar tudo agarrado lá em Santa Cruz lá. Glória a Deus. Pastor CH, a gente te ama demais, mas divide o pão aí, mano. Em nome de Jesus. Edilaine Carrazone. Que isso? A costelinha lá do seu Rogério. Irmã, fica a convocação. Manda um vídeo aí como é que tá as coisas. Relatório direto de Santa Catarina, Palhoça, para ser mais preciso. Palhoça, para quem não sabe, fica em torno de uns 430 quilômetros aqui de Alvorada. Parece que é perto, mas não é. Mas é perto também. Deixa eu ver, a Elaine comentou novamente. E a Lara, glória a Deus, Lara não tá trabalhando? Como é que tá comentando? Não, tô brincando. Ela trabalha na escolinha Caminho Certo. Ela põe e fica escutando. Escolinha lá da minha esposa, Rita. É uma benção. Oportunidade de poder compartilhar lá e tá ouvindo. Acredito que a Lara tava e a Yasmin também tava ligado, se vendo, se assistindo ali. Se não, falhou, né? Ela mirou com uma cara, ela tá ali na produção ali, mirou com uma cara de falhei. Mas é que lá também eu nem julgo, porque lá lidam com crianças, é um bem precioso aí dos pais, então não dá para perder o foco. É isso aí, Ari. Esses são os irmãos que comentaram, mas eu sei que tem muito mais irmãos aí. Se só da agência Time comentar, já dá uma galera aí. Cada um bota um comentário. Desafio de hoje, do dia 2. Hoje é dia 2? Dia 2. Dia 2. Desafio do dia 2 de dezembro. Falando nisso, ontem, dia 1º de dezembro, aniversário de casamento. 15 anos de casado, para a glória de Deus. Glória. Rita, eu te amo, meu amor. Fica aí minha homenagem
relatório. Agora fica Rita, ele te ama. Ela tá aqui, eu te amo. Bota uns coraçõezinhos aí, Amanda. Desafio. Amém. Deus tem nos sustentado. Glória. A gente era um casal. Quem quiser, uma hora nos chama aí pra saber. A gente era um casal que tinha tudo pra dar errado. E o Senhor, ele corrigiu. Foi Amém. o elo de ligação. Foi aquele que nos uniu e tem nos sustentado pra glória de Deus. Amém, minha irmã? Posso ir Amém. embora? Mas aí tu não falou o desafio do dia 2. Só... Eu não Falou falei? não. Desafio do dia 2. Cada irmão que tá aí na agência Time, botar o comentário aí. Pastor CH, manda aquele vídeo novo aí com todo mundo. Né? Um giro. Que é o Pastor CH. Um giro Estamos na aqui agência Time. Na agência Time. Estamos todos, daí vira, ligadinhos no programa de relatório da Ramassul. Isso é uma benção. A gente, Benção. Pastor CH, se ele estiver ouvindo, ele estiver lá, ele vai fazer. Esse homem, ele... E nos manda com uma qualidade boa Ele ainda, me né, inspira, Taylor? ele me inspira. Ele é uma cuida de benção, tudo. É uma benção. Amém. É isso aí? É isso. Algo mais pro primeiro bloco? Não, é chamar para os irmãos também fazerem o mesmo que o pastor CH, né? Serem ousados. A nossa última palavra da ceia lá do retiro foi que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Tá. Então, que a gente possa ser ousado, né, na presença de Deus. E seja ousado aí, manda o vídeo. Tô ligadinho aqui, da onde for, na programação da Web Rádio, estou assistindo o relatório da comunidade Ramassul, para a gente passar os irmãos aí nos nossos intervalos, para quem está nos assistindo pelo YouTube ou Facebook, e quem está ouvindo pela rádio também, saber, né, que os irmãos estão acompanhando. Mas é isso, o primeiro bloco é isso, né? Na sequência, os irmãos já conseguem acompanhar os relatórios dessa semana. E também teremos aí um Conhecendo os Irmãos especial. Mas a gente não vai falar quem é para os irmãos ficarem, né? Tem que ser algo mais atrativo. Não quero. Aí não, exatamente. aí Ou ficar tipo, quem é? Né? exato. Daí... Mas quem é bom, né? Quem é? Quem é? Fica curioso. Amém. Também. Mas fica aí, meu irmão, não vai embora. É isso aí. Vou pedir um louvor, bota aí um louvorzinho para os irmãos ouvirem. Deixar pro pessoal da edição aí escolher o louvor. Glória. Privilégio, aquele que tocar no seu coração. Glória a Deus. Amém. E aí, na sequência, vocês acompanham então os relatórios. Fiquem na paz. Até mais. Até.
paz, meus irmãos. Meu nome é Camila, sou da Ramá de Alvorada. Estou ligadinho no programa de relatório da Ramá Sul. Paz, irmãos. Sou o Wagner aqui da comunidade Ramá Pelotas. Estou aqui para compartilhar um versículo com vocês. Mateus 15:11. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Você está assistindo o programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Aleluia! Então retornamos aí desse período de louvor. E agora, para quem já está nos assistindo aí pelo YouTube, Facebook, estou aqui com uma irmã que já é conhecida. Amém. Está aqui toda semana. Já apresentou o relatório de Alvorada na semana passada. A paz, Yasmin. A paz, meus irmãos. A paz, glória a Deus. Essa irmã tem morrido semanalmente. E agora está aqui, ó, apresentadora oficial do relatório da comunidade Ramá Sul. É? Estamos aqui hoje, então, para falar um pouquinho, né, de como foi a nossa semana. A Yasmin aí, na semana passada, estava com quem, Yasmin? Com a Lara. A Larinha, né? É. A Lara tem sido a colega de trabalho, irmã em Cristo. E estava aí compartilhando um pouquinho de como é que foi o retiro para elas. A Lara compartilhou também o testemunho, né, dela, né, da cura lá no retiro. E aí os irmãos que não assistiram semana passada, volta aí no relatório da semana passada para assistir, escutar. E a Yasmin, né, ter esse privilégio, essa irmã que veio lá de Petrópolis para fazer a apresentação do relatório aqui no Rio Grande do Sul. Fazia lá, vim para fazer aqui. Exatamente. Tão distante. Deus faz essas coisas, né? Amém. Lá não aparecia em nada, né? Não? Fugia? Pelo menos eu tentava, né? Fugia? E Deus faz essas coisas com a gente. Nos manda para bem longe para nos tratar, fazer aquilo que a gente nunca fez. Mas é um privilégio, não é, Yasmin? É um privilégio. É bom estar aqui. É bom? É bom morrer. Faz parte da caminhada. Amém. Amém. A morte gera vida para outros, né? É Então eu verdade. morrendo aqui, alguém está sendo abençoado, edificado, então isso que importa. Amém. E com certeza os teus líderes lá, que eram de Petrópolis, ficam orgulhosos, né? É. Significa que tá frutificando, Amém. tá colocando em prática aquilo tudo que tu já ouviu, as instruções. Amém. Amém? Amém, irmãos? Mas amém, irmãos. Vocês que estão aí nos acompanhando pelo YouTube, Facebook, pelo YouTube, se você está pela rádio, quer nos acompanhar, quer nos assistir talvez pela primeira vez, vai lá, Web Rádio Ramá, ou pelo Facebook, Web Rádio Ramá. Você consegue nos encontrar, então, aí o nosso videozinho, já consegue nos assistir e também deixar o seu comentário, seu alô, seu abraço. Como eu e o Taylor falamos no primeiro bloco, para quem chegou nesse meio tempo, talvez chegou no meio do louvor, a gente manda os abraços, né, da semana passada. Então, se você comentou agora, deixou o seu alô, o seu abraço, na semana que vem, nós deixaremos, então, o abraço para vocês também. Mas não deixa de comentar, que a gente sempre fica contente de saber que tem irmãos aí nos assistindo. Mas então, para quem está nos assistindo talvez pela primeira vez, ou daqui a pouco já sabe como é que funciona o programa, a gente compartilha um pouquinho do relatório de Alvorada, Pelotas, Rio Grande, e aí cada irmão compartilha de cada local. E nós, eu e a Yasmin, estamos gravando aqui de Alvorada e vamos falar do relatório de Alvorada, que começou na segunda-feira. Isso aí. Que é o nosso dia da matança. Que é o que, Yasmin? Dia de gravar relatório. Aleluia! Com muita alegria. Com muita alegria, com muito esforço, Sim. Muita perseverança e olhando para o Senhor também, porque se fosse por nós, a gente não viria. Mas a gente louva a Deus que tem sido um privilégio de obedecer e aprender o que é perseverança na prática, né? Amém. Então, na segunda-feira, a gente sempre faz as gravações dos relatórios. Na terça-feira, a gente tem o Restaurar. A Yasmin, lá em Petrópolis, não tinha Restaurar, né? Não, só célula. E explica aí, então, para os irmãos o que é o Restaurar. Bom, de acordo com o meu entendimento, hoje, entendendo um pouco melhor, eu entendo que restaurar, a gente vai para trazer restauração para casa
de famílias que não conhecem o Senhor, ou já até conheceram e hoje andam mal, né, espiritualmente. E é a oportunidade de trazer restauração, salvação para as casas. Tô certo? É isso aí. Mais ou menos isso. Restaura o lar. Restaurar. Então, na Restaurar a gente tem feito todas as terças-feiras e acontece em cada bairro aqui de Alvorada, né? Tem um bairro aqui que fica a igreja, que é 11 de abril, tem na Ferrari, tem também em Porto Alegre, que é em outra cidade, mas em cada local tem ali o Restaurar, né? E se tem pessoas que vêm e nos convidam, olha, eu gostaria que o Restaurar fosse na minha casa, a gente vai lá, também se junta, vai na casa desse irmão, dessa irmã, é sempre uma bênção, né? E Deus tem nos abençoado muito. E esse Restaurar, então, na semana que passou, a gente fez aonde? Na minha casa. Ô, glória! Na minha casa. E foi uma bênção. Foi bênção receber os irmãos de lá. Primeira vez, né? Deus tem sido bom, tem abençoado. E uma casa, entre aspas, um pouco vazia, mas foi enchida. Amém. Com a presença dos irmãos e a glória de Deus. E isso nos trouxe muita alegria, né? É verdade. E aí foi um restaurarzão que a gente fala. Quando a gente junta todo mundo, a gente chama de restaurarzão. A Yasmin, como foi a primeira vez que a gente fez lá na casa dela, a gente juntou todos os restaurares, né? E todo mundo foi para casa dela, foi uma benção, né? Fizemos um café depois, pessoal ali compartilhando, testemunhando. Então o Senhor esteve ali no nosso meio e tem sido uma benção esses restaurares, né? Na quarta-feira é o dia de quê? Dia da família. Dia da família. Muito importante. É. E aqui, né, os irmãos procuram se reunir com a família, né? Com sua mãe, com seu esposo, com seus filhos, né? E a gente ter aquele momento de parar, de dar atenção, né? De não só para comer, mas também de poder conversar, de poder orar, né? E às vezes a semana é tão correria, né? E às vezes os filhos passam de ser percebido, ou a esposa ou o esposo, né? E é um momento que eles procuram, né? A gente tem procurado se dedicar a isso. Até eu mesmo que tenho só a Raquelzinha, mas é um momento importante para nós também, né? É bom a gente parar e a gente se dedicar à família, que também faz parte da obra do Senhor. Amém. E é importante também não só passar com a família, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de estar com os irmãos também, né? Eu particularmente aproveito às vezes as quartas-feiras para fazer célula. E essa quarta-feira em especial a gente recebeu, eu e Yasmin, né? Yasmin foi lá para casa, a gente recebeu a família Dorian, que também já esteve aqui no relatório da Ramassul. Fizemos conhecendo os irmãos, né? Com cada membro da família Dorian, foi uma bênção. E eles foram lá jantar lá em casa, Yasmin foi também. Então foi um privilégio a gente estar ali em comunhão no dia da família, né? Exatamente. Que também a gente tem esse privilégio de às vezes estar com a família maior, né? Que Cristo nos deu. Amém. Mas na quinta-feira é o dia de culto aqui na Alvorada. Culto às 8 horas da noite. Para quem quiser nos acompanhar, a gente tem aí o Ramassul _ pelo Instagram. A gente transmite aí terça, quarta, quinta, os cultos. Terça é culto de Pelotas, quarta é o estudo de Rio Grande e na quinta tem a transmissão aqui do culto de Alvorada. Então, se você ainda não segue lá o Instagram para saber todas as programações no detalhe, né? Aqui a gente dá um relatório realmente, mas lá vocês acompanham no detalhe todas as programações e até mesmo conseguem acompanhar ao vivo os cultos. Então a gente transmite o nosso culto da quinta-feira a partir das 8 horas da noite. Vocês que, se não tiverem nenhum compromisso local, são os nossos convidados para acompanharem, comentarem lá também, que o Taylor daí ou a Rita manda um abraço ao vivo. Mas é sempre uma bênção. Na sexta-feira, dia de quê, Yasmin? Tivemos reuniões de célula. Isso aí. Tivemos a célula dos homens, né? O Taylor ali com os discípulos e os discípulos dos discípulos. Então tivemos ali a reunião de homens nessa sexta-feira, mas normalmente também tem aí as discípulas da Rita, né? Sim. A gente se reúne na sexta-feira. E no sábado nós tivemos o nosso encontro juvenis. Exatamente, juvenis aí, como é que foi? Mas de uma forma diferente. De uma forma diferente, era célula das cores, né? Isso aí.
Os juvenis foram vários convidados. Eu fiquei muito feliz quando eu olhei a foto lá na casa da Muri, a casa rosa. Os irmãos os irmãos que não conhecem a Muri vão entender, né? Se não conhecem, vão ter a oportunidade agora no Rio de conhecer essa irmã. E logo quando vocês verem ela, vocês vão entender o porquê que eu falei da casa rosa. Exatamente. Em algum momento vocês vão ver ela de rosa lá no Rio. Mas sempre foi uma benção. Estava a Paula lá com ela também. Estava o Gui, que é o esposo dela. Fizeram lá com os juvenis na sua casa. E eu fiquei muito feliz de ter os convidados ali. Esses juvenis que a gente precisa realmente investir, né? Esses adolescentes. E quanto mais cedo conhecerem o Senhor, melhor, né? Para não viver as coisas aí deste mundo, que o mundo oferece. Então eu fiquei muito feliz de ver aquelas almas lá, né? Ouvindo um pouquinho do Senhor, né? Mesmo que de forma muito informal, né? Forma informal ficou redundante, mas os irmãos vão entender. Então eu fiquei bem contente mesmo. E quem quiser, né, convidar algum adolescente, a gente tem todo sábado algum encontro, é de casal, é de homens, de mulheres, jovens, adolescentes. A gente faz esses encontros pelo Zoom ou pelo Meet, né, que são plataformas online, que a gente consegue fazer encontros online. Então, indifere, né, da onde que você estiver, você pode acompanhar, pode participar. Se tiver vergonha, não precisa ligar a câmera, só participa, assiste ali, escuta a palavra. A gente sempre fica contente de ter irmãos que queiram participar. Então, se você quiser, pode mandar lá uma mensagem, manda aí no YouTube, põe lá no nosso Instagram que a gente manda o link para vocês também. E no domingo, culto em Ramá. Culto ao Senhor. Amém. Culto em Ramá de Alvorada, às 9h30 da manhã, o nosso culto aqui de domingo. E aí a gente faz a transmissão ao vivo também para quem está distante, né, pelo nosso Facebook, Ramá Alvorada. Você consegue acompanhar então o nosso culto ao vivo aqui de domingo. E aí é sempre uma benção, né? A gente sai, às vezes gera um almoço, né? Alguns vão para casa de uns irmãos, outros vão para suas casas, tirar o seu tempo com a família. Então tem sido uma bênção, né? Os domingos aí, que o Senhor tem restaurado, abençoado esses momentos com os irmãos, ou até mesmo com quem a gente convive mais, que é os nossos familiares, né? E nesse domingo nós tivemos a visita de uma mãe de um aluno de lá da escolinha, e muito me alegrei de ver ele, o Caio, que é meu aluno, e nós louvamos o Senhor por ver esses frutos aí. Uma professora também de lá que ainda não serve o Senhor, mas estou crendo que um dia irá, né, se voltar para o Senhor, também assistir online. Então a gente se alegra em ver esses frutos, né, ver quanto é importante a transmissão também, né, porque outras vidas têm sido alcançadas, né, por mais que às vezes está só no celular. E aparentemente a gente não vê um resultado, mas eu creio que o Senhor está agindo no coração dela. Hoje ela até comentou sobre a palavra comigo. E aos poucos a gente vai vendo, né, a obra do Senhor. E creio que a palavra do Senhor, ela realmente não volta vazia, né? Então, eu creio que uma hora o Senhor irá despertar os corações, porque é Ele que faz, né? Amém. Amém. Ser instrumento aonde a gente está, né? No trabalho. Está ali como professora na escolinha. E se tem mães vindo aqui no culto, é porque realmente tem frutificado. Às vezes no cuidado do filho, às vezes com uma palavra, às vezes no entregar o filho, a gente já dá algum testemunho, né? Então eu louvo a Deus também. Fiquei bem contente de vê-la aqui. Eu não conhecia, né? Mas eu soube ali pelas irmãs que era a mãe de um aluno da escolinha. A gente vai vendo a promessa de Deus se cumprir pela escolinha, né? A escolinha é do Senhor, e a gente tem visto a mão de Deus ali suprindo, cuidando de todas as coisas. Glória a Deus. Mas amém, então é isso, né? É isso. Nosso relatório aqui de Alvorada, para você que está aí nos ouvindo, né? A paz do Senhor, a gente tá aqui, a sua irmã Arielle, irmã Yasmin, né? Compartilhando um pouquinho do nosso relatório, das nossas programações, o que o Senhor tem feito no nosso meio. E esperamos que edifique os irmãos que estão aí nos escutando, né? E que possam também levar outros para serem edificados. Não esquecendo, né, de comentar, compartilhar, para que esse conteúdo seja relevante, né, no YouTube, Facebook, para que outras pessoas sejam alcançadas. Mas agora a gente vai para o intervalo.
para vocês acompanharem então os demais relatórios e depois os relatórios na sequência, então, o Conhecendo os Irmãos dessa semana. Fiquem aí que a gente já retorna. A paz do Senhor. Eu sou o pastor CH. Eu sou a Daniele Machado. Eu, João Pedro Valente. E eu, Renato Cândido. Queremos convidar você para acompanhar aqui na Web Rádio Ramá, toda segunda-feira, às 15 horas, o nosso programa de relatório. Tudo que vimos, ouvimos e vivemos, você acompanha aqui no Giro da Semana. O testemunho e as experiências dos nossos irmãos você acompanha aqui, no quadro Conhecendo os Irmãos. E o panorama da obra de Deus em Moçambique, no nosso Giro Missionário. Além dos melhores momentos do culto a Deus realizado na comunidade Ramá em Santa Cruz da Serra, você acompanha aqui. No meu, no seu, no nosso programa de relatório. Uma produção, Agência Time. A paz, irmãos. Aqui quem fala é a Paloma, da comunidade Ramá de Alvorada, Rio Grande do Sul. Vou compartilhar com vocês um versículo para meditação. Josué 9 diz: Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. Confie em Deus, porque Ele estará com você em todos os lugares. Que a nossa confiança esteja sempre firmada em Jesus. A paz. Você está assistindo o programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Daí, varão de guerra! Daí, varões de guerra! Daí, varõezinhos de guerra! Nós estamos chegando para mais um relatório da comunidade Ramá Floripa. E o cenário que vocês estão vendo é Atibaia. Por quê? Porque na semana que vem estaremos concluindo a mudança de Santos para Atibaia. Como todos já sabem, né, ficamos esse ano, né, de 2022 em Santos, no qual saí do trabalho de Santos em março. Nós agora estamos em Atibaia, nesta casa agora em Atibaia. E a Gabi está aqui conosco. Então, enquanto prestamos o relatório, vamos nos revezar para supervisionar a Gabi, que vai ficar agora aqui perambulando por esse cenário. E como dependemos de Deus para poder cuidar das nossas crianças aqui, porque há muitos locais aqui onde as crianças podem cair, se machucar, e a gente precisa estar o tempo todo de olho. E nós estamos chegando aqui para falar um pouquinho, né, dessa mudança. Nós estamos saindo lá de Santos, onde nós servimos a PIB, né, Primeira Igreja Batista, junto ao pastor Alípio. E essa semana eu estou marcando um café com o pastor Alípio, porque antes de irmos embora de Santos e virmos para cá, para Atibaia, né, queremos a bênção dele. Né, eu estive falando para ele que nosso pastor Érico sempre nos instrui numa cidade nova, para que a gente, apesar de estar ligado à comunidade Ramá, mas que a gente sirva a igreja local. E falamos lá: olha, pastor Alípio, nós somos teus servos, PIB, somos teus servos. Né? Então a gente sempre ora pedindo a direção de Deus quando chega numa cidade, se é para levantarmos uma Ramá do zero ou se é para servirmos uma igreja local. E estaremos servindo, né, a igreja local, estivemos servindo a igreja local em Santos, né, e por isso queremos a bênção do pastor Alípio para a gente poder estar aqui. Mas ele sempre soube que, né, o nosso compromisso maior é com a comunidade Ramá. Foi um tempo muito bom, fomos muito bem acolhidos, muito bem amados lá em Santos, não só pelo pastor Alípio, a sua família, mas também outros irmãos e irmãs que estiveram com a gente lá também, o Léo, que foi um atleta meu no Avaí, né? Não é o Léo, filho do seu Rogério, é outro Léo, né? Mas que esteve também amando e cuidando da gente lá. Então foi um tempo muito bom. E aqui em Atibaia a gente pede a oração dos irmãos, porque também estamos orando, pedindo a direção de Deus. Senhor, tu queres que a gente levante uma Ramá do zero, ou tu queres que a gente sirva um corpo e uma igreja local? Então nós estamos orando, buscando a direção de Deus para o que fazemos aqui em Atibaia, né? E também estamos orando,
né, pela vida do Lindomar e da Jennifer, que são irmãos que vocês já conhecem de Santa Catarina, né, e que possivelmente podem vir a trabalhar conosco para cá. Então estamos orando, quem sabe podemos iniciar uma Ramá com eles aqui, né, em Atibaia. Então esses são motivos de oração que a gente pede para os irmãos. Continuando, né, a nossa volta de retiro foi muito legal. A gente esteve indo e voltando no retiro com o Vitor e a Alice, que estão ali na casa de oração. E algo Deus falou também ao nosso coração que nos alegrou muito, né? De que os irmãos que estavam congregando conosco, alguns dos irmãos, lá na comunidade Ramá Floripa, estão congregando com os irmãos da casa de oração, até porque a casa de oração fica em Santo Amaro. Então, a Letes, o Edinaldo, o Vitor, a Liz, a Drica, o Wilson, me ajuda aí mais, tantos outros irmãos que foram ganhos para Cristo, né? E outros que estavam conosco, né, congregando lá na comunidade Ramá, na praça, né, lá de Santo Amaro, ficaram ligados à casa de oração com a pastora Kelly, o que nos deixou muito feliz e alegre, né, dos irmãos estarem lá firmes e fortes. E ao mesmo tempo, o Rogério e a Edilane estão agora se mudando para o Carianos, que é onde a gente tinha outra parte da igreja. A distância entre o Carianos, que é Florianópolis, é um bairro de Florianópolis, onde fica o aeroporto, né, e o estádio do Avaí, até Santo Amaro, dá cerca de 50 minutos, 40 minutos. Então, foram as duas sementes que nós deixamos plantadas em Florianópolis. E o Rogério e a Edilane estão em Florianópolis congregando, né, tem várias notícias muito boas. O Léo, né, tem puxado lá um culto no lar às sextas-feiras à noite. O Pedro e o B ganharam uma Bíblia de presente após o retiro e pediram essa Bíblia de presente, né, para o Rogério e a Edilane. Voltaram com muita alegria. O Vicenzo, que se batizou também firme e forte, participando, né, dos cultos, dos estudos, numa alegria grande. A mãe dele também, né, a dona Mary, participa conosco. Temos o Lindomar e a Jennifer, né, que também estão participando agora frequente conosco nos cultos online também que a gente faz. A gente tem também o Dani e a Cris, que estão em Curitiba, que participam com a gente também dos cultos online. O Dani e a Cris não puderam estar com a gente nesse retiro, né, mas estão lá em Curitiba, estão sendo uma bênção, estão dando um auxílio aos irmãos lá da igreja quadrangular, lá também lá de Curitiba, mas tem estado uma bênção, estudando, meditando, acompanhando o calendário de leitura. Tem sido bênção. E aí o nosso corpo vai amadurecendo, vai crescendo, né? Então agora o Rogério e a Edilane se mudando lá para o Carianos, talvez resgatem outras almas que estavam conosco também lá no bairro, que os irmãos puderam conhecer. Enfim, então esse é mais o nosso relatório da comunidade Ramá Floripa, atualizando um pouquinho vocês. Se Deus quiser, no próximo, pode ser que seja ainda em Santos, que vamos mudar no dia 9 ou 10 de dezembro, pode ser que seja daqui de Atibaia, né? E mais alguma coisa, meu amor? Mais alguma coisa, Gabi? Você queira falar para os irmãos? Você quer mandar um beijo para eles, filha? Ela fica com vergonha. Isso ela puxou da mãe. Mas que nós aprendemos aí no retiro, perder a vergonha, né? Timidez. Timidez. Tá bom, meus irmãos? No bom sentido, hein, irmãos? É isso aí. Um beijo a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Culto em Ramá, a palavra de Deus em seu lar. De segunda a sábado às 20 horas e aos domingos às 18 horas. Entregue seu culto a Deus junto com a comunidade Ramá e recebam a palavra do Senhor para o seu coração. Segundas e domingos, a transmissão do culto é ao vivo. Não perca! Você está assistindo o programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Olá, meus irmãos. Aqui quem fala é o seu irmão Maurício, aqui da comunidade Ramá de Pelotas. Quem é você? Gabriel. Gabriel aqui, de volta, né? Mais um relatório aí. Hoje a gente que vai estar trazendo o relatório, falando aqui da nossa semana, né? Estamos aqui obedecendo um pouquinho. Não é uma tarefa muito difícil não, né? Talvez o cansaço e tudo mais, mas ainda assim é uma tarefa fácil, né? Considerado
com o que Jesus fez por nós, né? É muito pouco que a gente faz por Cristo, né? Isso aqui acaba sendo muito pouco, né? A gente está no meio de pessoas, né, que amam o Senhor, né? A gente está trazendo uma palavra para quem ama Deus, ao público que já aceita a palavra, né? Já está mais ou menos conhecendo, né? Ou talvez esteja alguém entrando, né? Enfim, é muito fácil para a gente, né, trazer aqui, né? Embora que talvez ainda haja o cansaço, né? O cansaço físico, né? De alguma forma, né? Aqui nós estamos fazendo um relatório à noite. Estou chegando aqui de um dia de trabalho bem cansativo, mas isso para a glória do Senhor aí, glorifica o Senhor aí, uma oferta, né? Ofertar o cansaço ao Senhor, né? Deus ele aceita. E amém. Temos aí essa semana, né? A segunda semana após retiro, né? Que o Senhor tem nos dado, né? Deus falou muitas coisas com nós, né? Em algumas, né, eu me posicionei, né, o Senhor me deu graça, né? Tem muito mais ainda para avançar, mas estamos aí de novo, né? Glória a Deus, né, Gabriel, a gente estava dando, né, Gabriel, os relatórios aí, de que tu não estava podendo estar com a gente, né? Eu creio que talvez alguns irmãos oraram pela gente lá, né, os relatórios que a gente passou, né, e vencemos aqui essa luta, não é, Gabriel? Sim, claro. Tu quer compartilhar aí esse tempinho aí que tu teve um pouquinho fora? Ou não? Aqui, na verdade, o que aconteceu, né? O Gabriel, a mãe dele estava impedindo ele de estar no corpo, né, com a gente aqui, cultuando, buscando a Deus junto e tal, né? Mas agora ela tem liberado novamente, né, Gabriel? Sim, claro. Amém. E isso, né, a gente orou, né, a gente vai orando, né? Orou muito aí, Gabriel, por isso? Claro, orei e hoje estou aqui, né? Amém. Amém. Essa é a importância, né, da gente perseverar na oração, perseverar na busca ao Senhor, e Deus vai aplanando, né, vai colocando em reta os caminhos tortos, né? Deus tem a sua maneira de fazer, né? Deus falou muitas coisas, né? Fala com a gente muitas coisas através de muitas situações, né? E Deus tem nos dado essas oportunidades maravilhosas aí, né? Vocês vão ver o Gabriel aí mais vezes com a gente aí nos relatórios, né? Agora, né? E também vão ouvir, né, testemunhos, né? Se o Senhor quiser, né? Sobre talvez aí o Gabriel ganhando almas, né, Gabriel? Sim, com certeza. Bem. Maurício também precisa ganhar bem mais vidas. E é isso, né? Para começar aqui o nosso relatório, a gente fala sempre no domingo, né? Que é o nosso dia de culto a Deus, né? Aqui em Pelotas. A gente começa sempre por esse dia aí. A gente teve a oportunidade aqui de cultuar na casa do Moisés, né? O pessoal do Posto Branco, né? A família lá do Wagner, que normalmente tem andado com a gente, não esteve, né? Moisés teve a direção, né? Já antes disso, na verdade, de fazer o culto aqui na casa dele. E foi bênção, né? Oportunidade de estar buscando o Senhor, né? Fomos poucos ali, né? Tava eu, minha mãe, Moisés, a Martinha, né? E é sempre um momento de liberdade, né? A gente sempre comenta que às vezes quanto menos pessoas estão ali, mais liberdade às vezes a gente tem, né? Mas essa liberdade deve nos levar a nos prender a mais pessoas, né? A trazer pessoas, né, para o Senhor, né? Para a gente se acostumar com o número ali, né? Com a minoria, né? Eu vejo que o reino de Deus o Senhor quer que cresça, né? Deus ele quer que cresça através de nossas vidas, né? A gente não deve jamais se acostumar, né? Senão a gente vira religioso, né? Cai naquela rotina, né? De começar só a fazer reuniões, né? E reuniões, né? E aquilo vai perdendo a vida, né? A gente vai se desapercebendo,
né? Deixe de ouvir o Espírito, deixe de receber algo de Deus, né? Então esse é um ensinamento muito importante para a nossa vida, né? Enquanto a gente não está caminhando, não está procurando almas, vidas, né? Ainda que sejam visitantes, né? Pessoas que não estejam firmes, a gente sempre vai ter algo do Espírito ali, o Espírito Santo vai falar algo com a gente. Mas quando a gente se acomoda, isso já é uma dureza no coração, né? Que a gente vai dando lugar, né, ao acomodamento, a gente vai aceitando as circunstâncias, né, difíceis, né? O que tem, a gente vê hoje isso acontecendo, né? Tá difícil, pois é, né? Vamos continuar assim, porque tá difícil, não avança mais, porque tem uma situação de conflito, de dificuldade, não avança mais. Que o Senhor nos dê graça em avançar, continuar avançando ainda nesse tempo em que o Espírito Santo não saiu da terra, e o verdadeiro cristão deveria ter muito mais soluções para ganhar mais almas, né? A gente vê isso no mundo, o homem natural, né? Quem é esperto na carne, ele vai crescer no mundo, até numa situação de epidemia, né? Ele vai saber o que vender, ele vai ser astuto, né? Ele vai começar a vender um tipo de produto que vai vender mais, né? Uma situação de dificuldade, a pessoa ela sempre vai dar um jeito, né? Tem aquele velho ditado, né? Enquanto muitos choram, outros vêm de lenço, né? E essa é uma realidade no mundo. O cristão deveria ser assim, né? O cristão sempre renascendo, né? A gente vê nos períodos de dificuldade da igreja, os heróis da fé lá, passando por perrengue, muita dificuldade, apostasia, esfriamento da fé, mas só que eles tinham algo de Deus, eles tinham uma comunhão verdadeira. E o Espírito Santo de Deus sempre dava a resposta para eles. E eles nunca tinham desculpa, eles nunca davam desculpas para não fazer a obra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. A nossa carne, ela gosta de dar uma desculpa para não fazer a obra de Deus, né? Para aceitar que do jeito que tá bom, que não deu mesmo, né? Sempre tem um porém para fazer a obra de Deus. Que o Senhor nos dê essa graça de perseverar e nunca desanimar, nunca olhar para trás, mas sempre encontrar no Espírito Santo de Deus, no relacionamento com o Senhor, uma forma de vencer as circunstâncias. Em nome de Jesus, né? Que o Senhor nos dê essa graça. Foi bênção, né? O culto no domingo, né? A gente teve essa oportunidade aí de culto a Deus, é sempre uma oportunidade maravilhosa. Então a gente deve sempre aproveitar as oportunidades. A gente nunca sabe quando vai ser o nosso último culto, né? A situação pode mudar totalmente, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Eu lembro do dia que o Gabriel estava lá, né? A gente estava chegando na casa do Gabriel, a mãe dele simplesmente falou: olha, daqui pra frente, né, Gabriel, tu não vai mais no culto. O Gabriel talvez não sabia que ia ser o último culto dele, né, daquele mês, né? Ele ficou mais ou menos 2 meses, né, Gabriel? Foi na bala de quase uns 2 meses por aí. Ou 2 meses. Uns 2 meses sem poder estar com a gente aqui, a gente não imagina. E às vezes a gente não aproveita ao máximo que o Senhor está ali, né? A gente despreza muitas as coisas espirituais, os alimentos espirituais, né? Com a nossa distração, com a nossa indiferença em ficar às vezes o domingo inteiro no celular, o domingo inteiro pensando em bobagem, besteira, coisa do mundo, né? Ainda que seja de trabalho, ainda que seja uma preocupação lícita, isso ainda assim, para muitas coisas, acaba se tornando desnecessário, né? Para quê? A gente poder ter o coração aberto para receber algo no culto, numa oportunidade que Deus deu de reunir o corpo para trazer algo, né? E que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, né? Em ser tão distraído. Bom, aí a gente passa para a segunda. A segunda a gente acabou, né? Tem aí pegado os serviços por fora, e isso para mim, na verdade, é temporário, né? Eu peguei um serviço
Eu sou funcionário e nos meus tempos vagos eu pego serviço por fora na minha área, né? Porque a minha intenção é ser autônomo, né? Para ter mais tempo para o Senhor, né? Na obra de Deus, né? E é isso. E essa noite, né? Na segunda-feira passada, a gente, eu e o Gabriel, né? Chamei o Gabriel para trabalhar comigo, né? Já temos pegado no batente aí, né, Gabriel? O Gabriel já é novo aí, mas já tem aprendido, né, uma profissão. Talvez possa ser a dele futura, se ele quiser, ou se não vai ser um conhecimento muito importante para ele nessa idade que ele tá, né? Tá com quantos anos aí, Gabriel? Tô com 15 anos. 15 anos? Faz quanto 16? Faço dia 19 de abril. 19 de abril. O Gabriel aí tá nessa idade, né? Uma idade que é bom aprender, né? E já ir se direcionando para alguma área, né? E a gente teve a oportunidade de estar junto. Eu sempre vou comentando algo, né? A gente vai comentando algo sobre o Senhor, né? Sobre a obra, né? Como está a família. É sempre uma oportunidade, né? De a gente no carro indo para a instalação, né? A prioridade é sempre o culto, né? De Niterói, né? Mas nesse dia específico aí acabei não conseguindo ver, né? Escutar o culto. Mas amém. Depois nós temos a terça-feira. Né? A terça-feira, né, a gente ficou, né, de trocar com os irmãos de Rio Grande, né, a live, né, que os irmãos estavam com uma ocupação na quarta-feira, né, eles nos pediram para transmitir o culto deles na terça-feira, né, porque é tudo dentro da mesma do mesmo logo no Instagram, né, a comunidade Ramassul. Então, né, eles faziam o culto normalmente deles na quarta, né, o estudo bíblico, e a gente fazia na terça, né? Então a gente trocou os dias com eles para eles poderem fazer, né? E a gente aproveitou, né? Teve um tempo aqui de comunhão aqui na casa do Moisés, né? A gente aproveitou, fez o relatório da semana passada, né? Teve um tempo junto aí, sempre conversando. Sempre sai uma exortação também, né, Gabriel? Sim, isso é verdade mesmo. A gente sempre vai sendo exortado, se exortando também. E é isso, né? Na terça-feira foi isso, né? Quarta-feira, Gabriel. Quarta-feira nós tivemos a oração. Foi a live. Foi a live. A gente, até o Gabriel na verdade não pôde estar. Não pôde estar, né, Gabriel? A mãe dele tu tava em algum compromisso, né? Acho que minha mãe teve que sair à noite, eu tive que ficar em casa. Ah, sim. O Gabriel, às vezes ele fica, né, com os sobrinhos dele, né, lá, tem que ficar, né, as crianças pequenas, né? A avó dele, né, já tá um pouco assim, com bastante idade, já não tem mais capacidade de ficar cuidando, né? Aí o Gabriel teve que ficar em casa ali, né? O Gabriel hoje está sem internet, né, para poder nos acompanhar aqui com a gente, né? Por um lado é bom, muito bom, né? Questão de não ter realmente a internet para ficar, né, perdendo tempo o dia todo, né? Isso é bom, né? Claro que tem esses poréns de às vezes não conseguir, né, ter, né, um escape, né, em situações ali que às vezes são complicadas, né, de não poder sair de casa e, né, ter a opção talvez, né, de ver, né, o culto. E a quinta-feira, Gabriel? Na quinta-feira aí sim teve oração. Na quinta-feira tivemos eu, você, Maurício, e a sua mãe, a Dona Silvia. Foi benção, né? Nós estar ali, né, reunidos ali, né? Ali, né? Conversando, né? Falando ali com Cristo, ali com Deus, né? Porque, pensa assim, né? Só nós três ali, né? Às vezes, né? Três pessoas, mas Cristo tá ali, né? E o Espírito Santo de Deus tá ali, né? Porque, imagina, Maurício,
nós três ali, não estamos ali com Deus, não estamos nada, mas estamos fazendo outras coisas. É muito ruim. Então, o melhor mesmo é estar buscando a Deus, né? Amém. Estar ali na presença de Deus, né? Porque pode ser 3, pode ser 2 pessoas, mas Deus vai estar ali se nós estivermos buscando em espírito e em verdade, Maurício. Amém. Amém. Né? Eu lembrei do Salmo 84:10, né? Um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta, a casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Né? Um dia, né? Ou talvez 1 hora, 2 horas ali, né? É mais preferível do que passar o dia todo fazendo outra coisa. Né? Ainda que a oração ela seja uma batalha, uma luta, né? Vai ter dias que o Senhor vai nos dar uma alegria muito grande na presença dele, ou vai ter dias que a gente vai ter que lutar, né? Vai ter um desgaste físico até mesmo, né? Um desgaste mental em oração, mas isso também vai alegrar o Senhor. Né? Para quem conhece o Senhor, isso é uma bênção, né? Da gente poder batalhar. É uma honra a gente poder lutar do lado de Deus, clamar pelo povo dele, clamar pelos irmãos. Como é bom a gente ter esse desejo do Espírito, né, no nosso coração de orar e valorizar a oração, valorizar as oportunidades de orar. A gente como servo de Deus, né, e tendo uma carne ainda, habitando numa carne, né, o Espírito Santo morando dentro dessas peles, desses ossos aqui, a carne ainda às vezes ela vai querer falar um pouquinho, né? A carne ela vai falar o quê, né? A gente que está orando, né? Não vai querer tornar aquilo repetitivo, né? Vai dizer que aquilo é só mais uma repetição, vai dizer que aquilo é só mais um dia, né? De novo tu tá fazendo isso, né? Olha aí, né? Isso aí não tem vida, né? Isso aí, a carne ela não se sente feliz orando, porque ela não tá vendo, né? Ela não vai receber aplausos, né? Não vai receber elogios de outras pessoas, né? A gente vai ali orar pelos irmãos. Quem tem o coração cheio de amor, cheio do Espírito Santo, vai orar pelos irmãos. Vai desejar orar, falar, né? Interceder, chorar pelos irmãos, se quebrantar, se humilhar. Senhor, não permita que o Senhor aconteça isso na vida de tal fulano, Senhor. Tem misericórdia. Quem está cheio do amor de Deus não precisa de aplausos. Não precisa de olhos vendo o que está fazendo. Vai ter o simples desejo de orar. Eu sempre lembro, Gabriel, das vezes que a gente orava, indo às vezes para tua casa lá na Sangafunda, né? 10 minutos, 15 minutos. Eu lembro de algum dia que outro que o Senhor derramou ali, fez, né? Enquanto a gente estava buscando a Ele, né? Na simplicidade, né? No mano a mano ali, né? Só 2, nada mais que isso, 3, né? Contando com 10 é 3, né? Às vezes o Espírito, às vezes não, né? Sempre o Espírito Santo ali junto também, né? E são oportunidades que a gente tem que valorizar. Uma oração pelo alimento, uma oração por uma outra coisa, a gente tem que aprender a valorizar as orações e não valorizar o número, né? A numerolatria de quantas pessoas estão ali orando com a gente, né? A gente não pode ter isso no nosso coração. A gente tem que ter essa simplicidade em servir a Deus, né? A vida com Deus é muito simples. E essa foi a nossa quinta-feira. A sexta-feira a gente acabou não tendo, né, uma programação fixa aí, né? Eu terminei um trabalho também que eu estava fazendo à noite. São clientes que eu tenho, né? Eu tive a oportunidade também de me posicionar, né? Eu tinha falado para eles que eu ia fazer uma viagem, né? Antes de fazer a viagem, né? Antes de ir para o retiro, eu compartilhei com eles, né, que eu estava indo viajar e tal, né, que ia ficar uns dias fora, que ia terminar o serviço depois. E aí eu tive essa oportunidade, né, eu tive a oportunidade de me posicionar como servo de Deus, né, como o servo do Senhor ali. A pessoa ficou meio assim ainda, né? Antes de eu ir, eles elogiaram muito o trabalho e tal, né?
É difícil hoje encontrar profissional, né, que faça serviço direito, né, que tenha um acabamento legal, né, elogiaram o meu serviço, né. Fiquei a Deus ali, né, não tinha falado de placa, não tinha falado nada de Jesus ainda. E aí depois eu voltei e tive essa oportunidade, né, de falar de Jesus ali. Aí temos, essa foi a sexta-feira, né, o evangelismo que não é, né, limitado, né, a fazer exatamente aquilo dali, né, espontâneo, né, o evangelismo espontâneo, né, que o Senhor nos dá todos os dias essa oportunidade. E aí, Gabriel, o Senhor tem te dado a oportunidade de fazer esse evangelismo espontâneo no teu dia a dia, com teus amigos, jovens que tu convive? Bom, esse tempo mesmo, eu fui na padaria com a minha mãe, aí tinha um menino, né, aí eu tipo assim, tinha um menino andando de bicicleta na rua, né, aí ele parou ali, né, na padaria, né, aí eu chamei e falei pra ele assim, me disse uma coisa, aí, né, mas só que bem antes, né, eu começar a falar sobre Jesus, né, nós estava ali falando sobre coisas do mundo, né, sobre as coisas, eu falei pra ele assim, me disse uma coisa, tu vai à igreja? Ele assim, sim, eu vou à igreja, minha mãe, ela vai à igreja. E assim, e me disse uma coisa assim, tu vai pra igreja assim, só com a tua mãe ou tu gosta mesmo de ir pra igreja? Ele assim, não, eu gosto de ir pra igreja, eu gosto muito. Eu falei pra ele assim, mano, tem que gostar de Cristo. Tu gosta de Jesus? Ele assim, gosta, e eu assim, tu conhece Jesus? Ele assim, não conhece, assim, conhecer não conheço Jesus, conhecer mesmo não conheço. Aí eu assim, mas tem que ir à igreja. Se tu seguir firme na igreja, um dia tu vai conhecer Cristo. Amém. Aí ele pegou pra mim que sim, né, que ele gostaria sim. Aí eu fui dele conversando com ele sobre Cristo, né, sobre Deus, né. Amém. Aí depois, né, ele tava indo embora, né, eu falei pra ele assim, não se esquece de ir pra igreja. Não, isso aí eu não vou me esquecer não. Aí ele seguiu ali, foi embora, né. Depois estive orando ali, né, pra ele ali, né, que ele seguisse firme ali. Amém. Que benção. Glória a Deus. São oportunidades que o Senhor vai dando, né? Às vezes a gente nem espera, né? Mas a gente tem que estar preparado no Espírito. O Espírito tem que estar pronto, né? Pelo menos para arrancar, falar alguma coisa ali, né? E depois a conversa vai sendo desenvolvida, né? Isso aconteceu, né? Eu e o Gabriel também no sábado, né? Ele foi comigo trabalhar de novo. A gente foi instalar umas câmeras na casa de um senhor lá, um cliente. E aí a gente terminou de fazer o serviço, né? A gente começou a conversar com ele. É um senhor bem receptivo assim, gosta de conversar, falar, contar um pouco da história dele. E depois a gente começou a falar, entrou no assunto, eu não lembro o que a gente estava falando, mas a gente entrou, né, no assunto sobre Deus, né? A gente começou a falar sobre Deus, ensinar, né? Na verdade, né, eu fui falando, né, algumas coisas da palavra, né? Alguns fundamentos, alguns princípios. Ele comentou, né, que o pai dele era pastor, né, mas não era um bom exemplo, né, não dava exemplo e tal. Eu tive a oportunidade de falando algumas coisas da palavra para ele, né? Ele não cria muito, né? E não achava legal as reuniões em casa, assim, né? Com poucas pessoas, 4, né, pessoas. Aí eu fui explicando para ele a questão, né, da palavra, né? Filemon, né? A igreja que estava em sua casa. A igreja que estava em sua casa, né? O povo de Deus não tinha templo. Não tinha templo para adorar, né? A adoração era no Espírito mesmo, né? Muito melhor que o templo. Muito melhor que o templo. Eu tive a oportunidade, né? A gente foi conversando sobre o Senhor, né? Foi falando sobre o corpo, né? A gente vê a infinidade de pessoas, né? Que falam que tem um relacionamento com Deus, que oram, né? Em casa, mas não vão à igreja, não buscam o Senhor, né? Não andam com os irmãos. Então isso é muito triste, mas Deus me deu essa oportunidade, né? E eu guardei no meu coração algo que o Paulo falou, né? O pastor Paulo Silas falou, né? Sobre orar pelos clientes, né? Eu tenho guardado isso no meu coração,
Quando eu tenho falado de Jesus para alguém, depois eu fico orando por aquela pessoa, né? Tenho tido essa estratégia do Espírito de continuar perseverando em oração, para que aquela palavra entre de forma correta no coração daquela pessoa, para que aquela pessoa entenda, que o Espírito Santo fale com ela, né, sobre aquela palavra, martele na cabeça dela, né, fique ali incomodando. O que será que o Maurício quis dizer com isso? Pô, aquilo que ele me falou me incomodou. Eu oro para que o Espírito Santo esteja incomodando realmente, né, não deixando confortável, né, e Deus tem dado essas oportunidades, né, e muitas outras oportunidades nos esperam. Amanhã eu creio que é dia de oportunidade. Hoje talvez, se a gente for para algum lugar, passar por algum lugar, a gente tem uma oportunidade de estender a mão para alguém e talvez salvar uma vida do inferno, né? Meus irmãos, essa aqui foi a nossa semana aí, né, Gabriel? Uhum. E foi benção. Amém, foi benção, né? Glória a Deus. A gente pode fazer sempre muito mais para o Senhor, né? Que o Senhor nos dê essa graça de produzir mais frutos ainda essas semanas que vêm, se Jesus não voltar. Isso é verdade. Amém. Meus irmãos, ficamos por aqui. Esse é o relatório da comunidade Ramá de Pelotas, né? Aqui bem no sul mesmo do país. Os irmãos estão sempre convidados a vir nos conhecer, né? Conhecer aqui as nossas vidas aqui. Somos poucos, mas estamos unidos, temos o coração aberto para receber os irmãos aí. Amém, Gabriel? Amém, Maurício. Amém. Ficamos por aqui então, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês aí. Amém. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo, já todo sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
Amém, glória a Deus. Estão retornando aí, a paz do Senhor para os irmãos que chegaram aí nesse meio tempo, né? Entre o tempo que eu iniciei junto com a Arielle ali o programa, depois tivemos a parte do relatório com a ilustre presença da irmã Yasmin, irmã que tem nos apoiado aí. A gente tem incentivado aí, assume esse relatório aí para a glória de Deus. Ela também está num desafio de convocar outros irmãos, então tem sido uma irmã bênção, ajudadora. E agora a gente vai para parte que a gente gosta muito, é conhecendo os irmãos, e hoje com essa irmã, quem acompanha a nossa página lá na Ramassul no Instagram, já deve ter visto ela lá no mês passado, falando sobre Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama. A irmã esteve lá falando, dando dicas valiosíssimas lá. Irmã que trabalha na área da saúde, enfim, então, irmã que tem nos cuidado bastante quando a gente precisa. Não sei se teve muitos cuidados necessários, mas eu já vi ela desmaiando já, então ela se cuidando, uma benção, né? Mas amém. Irmã Dayana, a gente vai perguntando durante a entrevista, né? A entrevista aí, mas a paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Amém, a paz do Senhor. Tudo bem, graças a Deus. Ela tá nervosa, né? Tipo, o que vai ser? Eu falei pra ela, né? É só recitar 5 versículos aí que tu já decorou, né? Quem é o filho? Daí começa a perguntar perguntas bíblicas aí. A gente sempre fica com esse friozinho na barriga. Mas a ideia dessa parte aqui é que os irmãos conheçam, né? Nós aqui em Alvorada já conhecemos, já tem caminhado há algum tempo conosco aí. Tomou sua decisão pelo Senhor, já se batizou, mas os irmãos não conhecem. Então a gente vai perguntando aí da onde vem, o que gosta de fazer. E a primeira pergunta é: quem é a Dayana? Fala aí, Valor. Então, meu nome é Dayana Moreira Castro, esposa do Wellington Castro, e moro em Porto Alegre. O que mais que eu tenho que dizer? Não, benção. Aí eu vou perguntando aí, tá ótimo, já falou bastante. A gente sempre quer saber um pouquinho sobre a conversão. Como que foi, quando que foi, há quanto tempo e tal. Eu não me lembro muito bem, assim, do ano, mas acho que foi um pouco mais de um ano. E foi bem engraçado, porque eu era de outra religião, eu e minha mãe, nós éramos da Umbanda. E a minha mãe tomou a decisão antes de mim. Ela foi para Criciúma trabalhar lá. E ela voltou, e até hoje eu não sei o motivo, o que aconteceu. Ela voltou com a decisão de entregar a vida para o Senhor. E a mãe era da religião há 30 anos. Eu tenho 28, ou seja, minha vida toda foi frequentando essa outra religião. E me pegou de surpresa. E eu já tinha pessoas no serviço que eram do Senhor. O meu marido estudou também com Testemunho de Jeová, com Adventista quando era mais novo. O meu sogro é Testemunho de Jeová. O Juan e a Paula, que são os nossos amigos, também nos trouxeram para cá, já eram do Senhor, então eu estava rodeada de pessoas que já tinham tomado a decisão. E quando a mãe voltou para cá, me pegou mega de surpresa. Tá, como assim? E toda a verdade que eu vivi, né? Toda essa parte que era a verdade, que era bom, que era o caminho. E aí eu confesso que no início eu fiquei bem chateada, porque eu não sabia, né? Eu disse, tá, e agora o que eu vou fazer da minha vida, né? Se a mãe, que é minha mãe, tá me dizendo que não é mais isso, é outra coisa, como é que eu vou desconstruir uma coisa que eu vivi a vida toda? No início eu disse, deixa que daqui a pouco ela vai desistir, não é isso mesmo, não vai ser, ela vai ver que não é, vai voltar. E, na verdade, o Senhor é que me botou contra a parede, né? E um dia eu já estava bem incomodada com isso, e eu fiz uma oração bem ousada, e indo pro hospital que eu trabalhava, eu disse, Deus, se tu é mesmo o que as pessoas estão falando que tu é, e a gente já convivia bastante com o Rui e com a Paula, eles me tiravam muitas dúvidas, eu era muito questionadora, e tipo assim, se Deus é bom, por que as crianças morrem? Eu sempre gosto de falar isso, que era a pergunta que eu fazia mesmo. Isso é padrão já. Exato.
Por que as crianças morrem e morrem? E se Deus fez o mundo, por que o mundo tem tanta violência? Umas perguntas bem ignorantes mesmo. E aí, um dia indo pro serviço, eu disse, Deus, se tu é mesmo isso que as pessoas falam, misericórdia, né? Ainda bem que Deus tem misericórdia de nós. Amém. Se tu é mesmo isso que as pessoas falam e, né, se consegue mudar mesmo enfim, eu não sou rancorosa, eu não sou uma pessoa que guarda rancor, mas naquele período da minha vida eu tava muita raiva no meu coração, assim. Tava com um problema no hospital com uma menina, e eu tava com muita raiva. E eu expus para Deus, botei minha causa para ele. Eu disse, eu tô com raiva no meu coração, eu tô assim, tô com problema com tal pessoa, e se o Senhor é poderoso mesmo, tira essa raiva, porque eu que não tenho essa raiva no meu coração, se eu não sou assim, e tô tentando batalhar e não consigo, então é uma causa para ti. E fui pro serviço. Aí, chegando lá no serviço, a primeira coisa que eu fui fazer o quê? Falar com uma amiga mal dessa outra menina, né? Aí tinha uma outra amiga junto e ela botou a mão assim no meu braço. Dai, tu não é assim. Esse sentimento não é teu. Eu disse, mas por que tu tá falando isso dela? Isso não é pra ti. E eu disse, tem coisa aí. E aí já fiquei meio ansiosa, né? Daí eu chamei ela pra conversar. E, no bom sentido, ela me falou coisas duras e muito verdadeiras. E, naquele momento, eu entendi. Eu disse, é a resposta de Deus. É a resposta da minha oração que eu fiz hoje antes de vir trabalhar. E aí, voltando para casa, eu cheguei para o Wellington e disse, o negócio é o seguinte, vou ir para a igreja, vou me entregar para Deus. Nem sabia, né? Vou aceitar Jesus. Não, vou me entregar para Deus. E o Wellington ficou, me olhando assim, mas o que está acontecendo? Eu disse, eu fiz Aí contei para ele, assim, o que tinha acontecido por cima. Ele, que bom, então tá. E a gente já tinha contato com o Rui e com a Paula e eles nos ajudaram aí nesse início de caminhada. Mas foi mais ou menos isso, uma coisa bem, para mim, bem despretensiosa, mas o Senhor já tinha preparado tudo, eu creio. Né? Que bênção. Eu sempre gosto dessa parte, né? Fiz aquela oração ousada, desafiei Deus, né? E aí eu vejo o tamanho do amor de Deus nessas circunstâncias, que ele quer isso mesmo, que a gente se movimente, que a gente faça alguma coisa. Né? Eu sempre tenho a desconfiança, aquele muito bonzinho, muito certinho, tudo agrada. Eu sempre fico esperando o momento que a pessoa realmente vai mostrar quem ela é. Porque a palavra diz, né, que a carne milita contra o espírito. A carne, a tendência dela é pro mal sempre. Então, é uma pessoa muito boazinha e tal. Eu acredito que tem a pessoa boa, que tenha boas atitudes, mas por causa da ação do Espírito de Deus, né? Então, que bênção esse desafio, né, para Deus. E Deus, imagina ele dando uma risadinha assim. Sabe de nada. Tá bom, né? Deixa pra ver. Era a oportunidade que ele queria, né? E que bênção a questão, né, da tua mãe, né? A pessoa que provavelmente influenciou o caminho que seguiu, ela também, a decisão dela fez com que te influenciasse a ir para esse novo caminho, né? Ir pelo caminho do Senhor. E que é o único caminho, né? A gente serve, né? As pessoas servem. Eu também já tive essa experiência. A gente conheceu o Senhor, a gente serve a outros deuses e tal, mas sempre com aquela dúvida se é o certo que a gente está fazendo. E quando é o Senhor, não. Ele nos traz uma convicção, uma certeza de que a gente pode querer rejeitar, a gente pode não querer, mas a certeza de que esse é o caminho certo, esse a gente não tem dúvida. Né? E o mais interessante é que eu esperava, se fosse qualquer outra pessoa, não ia me encucar tanto. Como foi a mãe, que assim, eu fiquei, não pode ser. E ainda o Wellington falou, não, vamos esperar. Se ela se batizar e se ela continuar mesmo, e a gente super, né, não deve ser. E ela se batizou com convicção, e eu vi minha mãe orando, e via minha mãe perseverando e querendo buscar a Deus. Eu fiquei, nossa, não, se ela foi, eu também posso ir, né? Deus também vai me aceitar, vai me amar também. E a gente vai muito pelo impacto também, né? Tu vê uma pessoa numa vida e aí tu vê ela se literalmente converter e ir para outro caminho, tu quer entender o que está acontecendo, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu.
Uma vez eu vi um pastor falando que ele fala que a conversão, o arrependimento, ele tem que ser tão escandaloso quanto o pecado que a gente vivia, né? Aí isso realmente traz um efeito. Eu também, minha conversão foi isso, né? Tipo, eu vi uma pessoa, nossa, a pessoa mudou demais, esse negócio aí tem algo diferente. E aí foi o que o Senhor foi fazendo. Que bênção. E isso faz quanto tempo, mais ou menos, tomou a decisão, assim, para o Senhor, vou seguir esse caminho? Eu acho que foi por abril de 2021. Já fez 22, um aninho e pouco aí. Isso aí. Um aninho e meio, mais ou menos. Isso. Porque eu lembro que foi em abril, daí o Rui e a Paula ainda não estavam aqui na Ramá, Alvorada. Aí eles vieram pra cá. E eu lembro que a primeira vez que a gente leu o calendário foi Amós, 4 de setembro de 2021. Boa de memória. Não sou péssima de memória, mas é que me marcou. A gente leu lá em casa e aí eles aproveitaram, deixaram um calendário para nós e a partir de lá a gente nunca mais deixou de fazer. A gente atrasou alguns, óbvio, né? Mas a gente nunca mais deixou de seguir o calendário. Amém. Aí entrou na eterna luta de se manter fiel à leitura. Né? Bom, mas tem umas igrejas que não cobram leitura, que benção, a nossa cobra. A nossa não, é o Senhor, porque a gente só entende, a gente vai conseguir ter intimidade com o Senhor conhecendo Ele. Como que a gente conhece? Através da palavra. A verdade sobre a nossa vida vem só através da palavra, né? Que bênção. E aí começaram a vir batismo. Recente, né? Batismo recente, foi no Retiro de Pelotas. Quando é que foi? Que mês foi? Abril. É o da Semana Santa, da Semana Santa. Gente, eu sou péssima com data, mas eu acho que foi pelo dia 12, 13. Não sabe o dia. Obrigada. Obrigada. Benção. Foi a decisão tua e do Wellington também, né? Não, os Seu dois. Esposo, né? Juntos. Porque a gente começou a frequentar aqui e uma coisa que a Ramá sempre nos trouxe é que pode ser que seja o último, pode ser que não dê tempo. E cara, eu ficava pensando, meu Deus, eu preciso fazer o que é correto e me consertar logo, porque pode ser que não dê tempo. Eu já aceitei o Senhor como meu Salvador. Então ele já está contabilizando, não é mais o meu tempo de ignorância, ele já está contabilizando dali. Então eu preciso correr contra o tempo e uma decisão consciente. Eu sabia que o batismo não ia ser uma mágica que eu ia, mudar e ia fazer grandes mudanças. Não, ia confirmar aquilo em público, né, que eu já tinha confessado a Deus e confessar para os irmãos ali em público mesmo que Jesus é o meu Senhor e Salvador, mas também é um compromisso, né? Tipo, tu te batizou, tu tá buscando. E foi dos dois, assim, foi muito bom. Foi um retiro que eu chorei muito. Eu não pago imposto, mas eu chorei muito, me desidratei de chorar. Benção. Mas é benção de Deus. É interessante isso, né? O Espírito começa a nos incomodar por causa da verdade, para que a gente pratique a verdade que a gente conhece. Lembrei agora, casamento. Não era só um ajuntamento, como é que foi esse negócio? Assim, ele morava em Veranópolis, ele não morava aqui quando a gente... Veranópolis é a região serrana aqui do Rio Grande do Sul. Longe, de Porto Alegre, onde eu moro, dá 180 quilômetros. Então é serra. E aí nós começamos a namorar, no mundo, né, óbvio, e a gente não tinha pretensão de casar, não. E nem sabíamos se a gente ia morar juntos, porque ele tinha a vida dele lá, com um serviço bem firme, assim, tudo resolvido para lá e eu aqui. E o Senhor deu um jeito de trazer ele para cá, a gente começou a morar junto. E foi muito engraçado que ele veio para cá, a gente tomou a decisão, a gente veio para Ramá, casamos, nos batizamos. Foi como se o Senhor tirasse os dois assim de onde estavam, onde a gente estava, colocou no centro assim, agora vamos começar a arrumar essa bagunça, sabe? Vamos casar, vamos arrumar isso, vamos se batizar, vamos fazer isso. Então eu vejo muito a mão de Deus, porque foi tudo junto, sabe? E aí logo a gente casou. Em outubro do ano passado, já fez 1 ano, para a glória do Senhor. E em outubro do ano passado nós casamos. Então eu tomei a decisão em abril de 2021.
Quando é que eu casei? Outubro de 2021, né? Exato, desculpa. Em outubro de 2021. Quando tu perguntou quando é que eu casei, eu fiquei pensando quando que eu casei. Poxa né? vida, já tu não veio, guarda a minha data, guarda a dos outros. Eu tava na esperança que tu lembrasse, né? Ele fez. Então, abril de 2021 eu tomei a decisão. Outubro nós casamos. Em abril de 2022 a gente se batizou. Benção. Tive o privilégio de estar lá, né? Orando com os irmãos no casamento. E é interessante que Deus ele vai fazendo isso, né? Tudo tem um propósito, não é só pra te ficar bem. O casamento foi num restaurante, vários conhecidos. Cheguei lá, encontrei um monte de colega de trabalho meu, que benção, pude orar junto com eles lá, ter esse momento. Através do casamento a gente pôde também ministrar um outro casamento da tua cunhada, irmã do Wellington, né? Cunhada. Também que casou. Então o Senhor vai dando as oportunidades aí, através do testemunho da vida dos irmãos. E o principal, as pessoas têm visto que esse caminho que vocês decidiram é um caminho bom, né? Que está fazendo bem para vocês, apesar das lutas, dificuldades. Isso é sempre importante tem, né? Salientar. Não acaba, né? Pelo contrário, a gente começa agora a ir na contramão. Malta vencendo uma, já começa outra. Mas é mesmo que a gente começa a encontrar prazer nisso, né? Prazer em depender do Senhor, entender que não é a gente, Ele vai fazendo. Mas que bem, como tem sido a caminhada, perseverança, leitura, oração, como que tá? Leitura, esse ano nós estamos de parabéns. Claro que nós atrasamos alguns dias, mas a gente não deixou nenhum para trás, a gente fazia um intensivo. Por exemplo, falhava 2 dias, não, vamos ler o que ficou para trás, não vamos falhar nenhum. Oração. Eu tenho um certo problema de acordar mais cedo, mas já estou vencendo. Né? Vou pegar o exemplo da Rita. Tinha um problema. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, sim, tenho conseguido fazer meu devocional, acordar mais cedo, dedicar um tempo para o Senhor. Não é nem perto do que Ele merece, que eu deveria dedicar, mas tenho perseverado. E a caminhada é aquilo, a gente não pode desistir. Eu tenho vontade de ficar em casa, eu tenho vontade de desistir, eu acho que todas as pessoas têm, mas eu penso, cara, por que eu vou fazer se eu desistir? Para onde é que eu vou? Aí eu lembro da onde o Senhor me tirou, eu lembro de tudo que eu passei quando eu não era dele, e de tudo que Ele fez na minha vida, depois que eu entreguei a vida para Ele. Ele teve muita misericórdia, então me conduziu e me cuida, eu vejo a mão dele todos os dias na minha vida. Não tem o que fazer, eu não tenho escolha. Benção. Esse é o exercício, né? A gente chegar da onde o Senhor nos tirou. Satanás, ele vai sempre nos enganar. Era tão bom. É que nem o povo lá, saiu lá do Egito. Era carne, a gente tinha, meio trouxe para morrer. A gente às vezes está lendo, fazendo a leitura e julgando o povo. A gente igualzinho, olha, mas era bom aquele tempo. Igual. É importante esse exercício. Senhor, me lembra de onde tu me tirou, né? E como tem sido. E é interessante que vontade de desistir, tu não tem vontade de parar, né? Mas a Bíblia fala, né, que é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Tem que perseverar. As lutas vêm, não é um caminho fácil, mas é o caminho. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a instrução de Jesus e a gente se apega a um dia que não haverá mais dor, choro, pranto, saudade. Sempre falo, né, quando eu me despeço dos irmãos, falo... Meus irmãos, me despeço até a próxima, até Jesus voltar, mas vai chegar um tempo que não haverá mais despedidas, não haverá mais saudade. Esse dia a gente anseia muito. E o último retiro, como é que foi? Nossa, muito bom. Recebi muito mais do que eu merecia. Mas eu disse para o Senhor, eu vou te buscar até te encontrar nesse retiro. Porque o retiro de abril, que a gente se batizou, eu não sabia o que era um retiro. Foi o primeiro que a gente foi e tal. E esse eu disse, eu quero aproveitar tudo que eu puder. Eu quero me entregar. E tudo que eu puder aproveitar, eu quero aproveitar. E o que o meu corpo conseguiu, eu aproveitei. E até mais, né? Eu dizia para ele, não, vamos dormir. Vamos continuar, vamos perseverar. Não queria perder nada. Mas, olha, foi muito bom. Não mereço nada do que o Senhor fez. Glória a Deus por isso. E pro Rio vai ir? Infelizmente, a gente não vai conseguir esse ano por questões do trabalho mesmo. Os dois trocaram de emprego há pouco. Como o Wellington não ia conseguir em fevereiro, eu peguei minhas férias para esse de novembro agora, porque eu também não ia conseguir folga.
E aí agora pro ano que vem, se Jesus não voltar, a gente vai, Amém. se Deus quiser. Bênção. Os irmãos estarão aguardando ansiosos pela presença aí de vocês. É isso aí, meus irmãos. Conhecemos um pouquinho da irmã Dayana, ela fala bastante. Então, quando a gente está no presencial, ela vai contando, vai falando das experiências. Ela tem bastante, a gente vai conhecendo. Ela tem um abraço que é o famoso quebra-costela. Tudo no lugar. Marca registrada dela, irmã que tem nos abençoado muito aí. E quer deixar algum recado aí para os irmãos que estão nos ouvindo e assistindo? Perseverança. Perseverar no Senhor e dar valor à comunhão aos irmãos, porque às vezes a gente vem meio cansado, meio desanimado, aí chega aqui, vê aquele povo feliz, também tão cansado, mas tão feliz. Aí tu olha os irmãos, já renova, já fica de uma outra forma, já melhora. É perseverar, não tem outro caminho. E entender que não tem outro. É isso, perseverar. Persevera que um dia a gente vai estar na glória, eu creio, né? Lugar ótimo. Benção. É isso aí, meus irmãos. Que é a irmã Dayana, esposa do irmão Wellington, que quem sabe em seguida tá aí, né? Conhecendo os irmãos. Quem sabe o próximo, né? Exato. Convidão. Próximo, né? Tá feito o convite aí, né? E da convocação. Esposa é convocação e quase com uma ameaça para manter a sua integridade física. Eu viria, né? Se fosse a Rita me convidando, né? Convidando, não, convocando. Convocando, isso aí. Amém, minha irmã. Muito Amém. Bom tê-la aí compartilhando um pouco. Espero que os irmãos possam conhecer e ficar nessa vontade de conhecer, saber um pouquinho mais dessa história, os detalhes, como que foi tudo. Tem bastante história. Tem. Era o Hérito, testemunha do casamento, como que as coisas que o Senhor tem feito. Então tem bastante coisa aí. E que a gente possa, no futuro aí, em breve, nos vermos aí presencialmente. Sim. Os irmãos matem a saudade. Vindo para cá, procurem pela irmã Dayana aí, que ela os receberá de braços abertos. Sim. Amém? Podem procurar. Amém. Então é isso aí, meus irmãos. A gente vai aí para um breve intervalo. A gente volta aí para a parte do encerramento. A irmã Ariela, a irmã Yasmin voltam aí para encerrar a programação. E é isso, né? Da minha parte fica aqui. Foi muito bom estar com os irmãos. Até o próximo relatório. Mas continue aí que tem ainda o finalzinho do nosso programa. Fique na paz aí. Deus abençoe. Paz, tchau. Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é seu irmão Felipe, da comunidade Ramá Sul de Alvorada, e eu estou ligadinho no programa de relatório da Ramá Sul. Um abraço! Você está assistindo o programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Glória a Deus! Retornamos então, depois de todo o programa aí, vocês acompanharam os relatórios dessa semana, acompanharam Conhecendo os Irmãos com a nossa irmã Dayana, até rimou. E agora estamos aqui para finalizar. Amém. Aí tem que botar aquele tem que botar o coralzinho Mas estamos aqui eu e Yasmin, né, para finalizar o programa dessa semana, mas ficamos contentes para você que foi perseverante, não nos trocou pelo jogo de futebol da Copa do Brasil. Não é Copa do Brasil, né? É Copa do Brasil? Copa do Mundo. É Copa do Mundo. É Copa do Mundo. Não nos trocou pela Copa do Mundo, né, Yasmin? É verdade. Glória a Deus. Então, se você tá aí, no fim desse relatório, deixe seu comentário, seu alô. A gente tá aqui animada, feliz. Que o Brasil ganhou. Não sei. Não tem como saber. O programa vai acabar. Provavelmente o jogo vai estar iniciando. Ou já vai ter iniciado. Não sei. Mas a gente fica contente para os irmãos que conseguiram acompanhar. E se não conseguiram, depois pode voltar e acompanhar a programação gravada. Né? Tem irmãos que não conseguem acompanhar exatamente na sexta-feira, a partir das 3 horas. Mas tem depois a gravação, pode voltar lá e assistir. Então, a paz do Senhor para você que está aí também nos acompanhando pela gravação em outro dia, né? De manhã, de tarde, de noite. A gente louva a Deus e que você tenha sido edificado com os testemunhos, com o Conhecendo os Irmãos, né? A gente
louva e ora a Deus para que esse programa alcance vidas, almas que passam por esse programa. Amém, Yasmin? Amém. Amém? Quer deixar aí alguma frase, alguma palavra aí para os irmãos? Não, hoje não. Nenhuma orientação? Nem o que Deus tem falado contigo? Eu fujo, mas eu não coloco na prova. Tu acha que vai só eu falar? Não, mas nada não. Meus irmãos. O que Deus tem falado comigo bastante aqui em Alvorada é que quem quer morrer, venha pra cá. Aqui é o lugar da morte. Venha pra cá. Aqui você morre, você sai com uma roupa que você não usaria pra ir na padaria e aqui você morre. Aqui você tem alguém que é detalhista, entendeu? Tu tira uma foto, mas nunca tá boa e você morre. Você morre nas manias. Aqui você morre, aqui é o lugar da morte. Venha pra cá, Alvorada. Acho que é essa a palavra que eu deixaria pros irmãos. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. E pra você que ficou aí nos acompanhando, viu um pouquinho das mágoas da irmã. A gente vai terminar o relatório, a gente vai orar por isso. Por que ela falou das roupas? Por quê? Ela estava lá em casa, eu vou contar pros irmãos, né? Eles têm que entender qual é a realidade. Ela estava lá de abrigo, que não tinha nada demais no abrigo. Como é que é lá no Rio que se chama de abrigo? Calça de moletom. Calça de moletom. Mas não era qualquer moletom. Era uma calça de abrigo comum. E a blusa da Ramá. Desbotada já. Daí a gente ia buscar sacolé. Os irmãos sabem o que é sacolé? Sabe. Daí eu falei, Yasmin, vamos lá buscar um sacolé. E aí ela falou, eu vou ali em casa trocar de roupa. E eu falei, por quê? E ela, porque eu não vou sair assim? Eu falei, vai sim. Não vou não, eu vai sim. Eu fui. Eu não tenho opção. E ela foi linda, esbelta. Passeamos no mercado, depois buscamos sacolé. E tava tudo bem, né, Yasmin? Eu só não fui em casa porque a sensação era como se tivesse uma arma apontada na minha cabeça. Então eu resolvi obedecer. Mas não tinha nada demais, ela não tava maravilhosa. alto. Glória a Deus, Yasmin. Amém. Vão morrendo. É um privilégio, né? De Deus na nossa vida. Amém. A gente tem aprendido a se amar. Amém. Amém mesmo? Amém. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. É isso aí. A gente finaliza o relatório dessa semana desse jeito, Pai. dessa forma. Alegres no Senhor. Né? É sempre um privilégio a gente estar aqui semanalmente com os irmãos, expondo os nossos pecados, as nossas falhas, nossas dificuldades, né? Rindo um pouco, se divertindo, errando, mas a gente está aqui, né, para poder compartilhar também com os irmãos, né, o que o Senhor tem feito na nossa vida e que você que está aí do outro lado possa ser abençoado, edificado e que outras vidas também sejam alcançadas através desse relatório. Amém, Yasmin? Amém. Então até semana que vem, se Deus quiser, Jesus Amém. não voltar, a gente está aqui na sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde, pela Web Rádio Ramá, ou pelo Facebook, né, Web Rádio Ramá, ou YouTube, Web Ramá ao vivo, ou pelo próprio aplicativo, você já consegue acompanhar a programação, não só aqui do relatório, mas também as demais programações da Web Rádio. Fiquem na paz e até semana que vem. Tchau. Tchau. É assim, ó. Tchau. Terminamos aqui mais um programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Até o próximo.